Jesus esclarece sobre a nova era e a afinação A444.4. Mensagem do dia 6 de novembro de 2017. Jesus, por favor, nos dê a graça e o discernimento para aprofundar quando as pessoas denunciam outros cristãos, para que possamos buscar a verdade em nós mesmos e não nos apoiar em opiniões que possam ser defeituosas. Amém. Bem, meus queridos, vou fazer o meu melhor aqui para ser muito objetiva. Eu tenho minhas próprias opiniões, mas prefiro colocá-las aos pés de Jesus. No entanto, eu sou humana e não quero que minhas opiniões interfiram no que o Senhor nos está falando. Então, estou pedindo ajuda. Eu trouxe isso para ele e disse: Senhor, é muito doloroso para mim quando as pessoas fazem observações como um instrumento particular com o qual eles não estão culturalmente familiarizados sobre a nova era de Satanás. Embora a evidência seja científica, não apenas uma mera opinião. Senhor, por favor, ajude-me a chegar em um acordo com isso. Ele começou. Estes são os mesmos que rejeitaram Heidi Baker e a deixaram sem recursos para os órfãos africanos, porque ela foi fortemente tocada pelo meu espírito na bênção de Toronto. Claire, não se preocupe com essas coisas. Eles são argumentos vazios sendo repetidos, porque ouviram alguém convincente na internet. Então, eles seguem a manada e não se preocupam em verificar a ciência das ondas sonoras, nem a história real dessas afinações incomuns. Eles são vítimas de uma mente impressionável que não questiona a superfície. Se eles fizessem suas próprias pesquisas e não engolissem todas as opiniões na internet, eles logo descobririam que não há nada de nova era ou prejudicial para aproveitar as diferentes propriedades de diferentes afinações e, ao longo do tempo, tendo um impacto psicológico. Eu olho para o coração do músico. Se eles escolherem uma afinação e eles estão cantando para mim ou sobre mim, eu fico satisfeito e abençoado. Não importa a afinação, é o coração que conta. E como você sabe, eu posso fazer uma música secular e transformá-la em uma música de amor para a minha noiva. É o coração que conta. A ciência é secundária. No entanto, devo dizer que os israelitas seguiram minhas instruções aos sacerdotes sobre como levar os muros de Jericó para baixo. Isso deve dizer a alguém que a música possui ondas sonoras. As ondas sonoras podem quebrar o vidro e as ondas sonoras podem derrubar paredes e fazer muitas outras coisas, como também convencer o culpado com uma máquina detector de mentiras. Isso ocorre porque a energia, sob a forma de som e eletricidade, pode ser medida. E quando uma pessoa mente, desencadeia um certo pico de energia que aponta para sua culpa. Os padres antigos usaram diferentes afinações para as celebrações litúrgicas e limitaram o uso delas para me louvar e dar glória. Assim como não é aceitável usar incenso sagrado para fins comuns, como perfumar uma barba. Essas fragrâncias são usadas nos sacrifícios que me são oferecidos, e eles são melhores para se manter separados do que você queimaria para limpar o ar de odores nocivos ou beleza pessoal. Assim como você não toca nossas músicas em um ambiente de fundo, assim como você mantém isso especial apenas para você e eu, assim como certos instrumentos e
ajustes reservados para fins sagrados apenas. Isso não é nada novo. Alguém toma um antigo princípio e faz um negócio em torno disso, fazendo todos os tipos de reivindicações. Tomando um conceito que é estranho a uma cultura, mas estava na prática há centenas de anos e o reconquistou. É muito americano. Eu não acreditaria em tudo o que ouvi ou li, mas no entanto, verdade que sons diferentes têm um efeito diferente sobre a matéria. Este é um fato comprovado e científico. Você é composto de partículas em constante movimento. Você não é sólido e rígido. Você tem vida. E então ele citou Colossenses 1, verso 16 e 17 para mim. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Jesus continuou: Em mim, todas as coisas se mantêm unidas e estão presentes. É um processo contínuo. A vida em átomos, moléculas, etc. está constantemente em movimento, e é o meu amor que mantém o universo unido. Em mim, todas as coisas se mantêm unidas, e a energia produzida a partir do meu amor tem força vital e pode ser medida em termos magnéticos, elétricos. Isso não o torna menos santo, pois toda a vida vem de mim e é sustentada por mim, e isso a torna santa, até que o inimigo perverte e o use para propósitos profanos. Aqueles que se apegam rapidamente aos conceitos da igreja são muito inseguros e carentes de discernimento, pois é pelo fruto que você conhece uma árvore. Olhe para quantos ainda condenam as línguas como provenientes do diabo. Aqueles que ainda acusam Heidi Baker de ser da nova era é porque operam no espírito de forma diferente dos dela, de uma maneira que não lhes é familiar. Nem seus pais, nem pastores nunca foram ensinados corretamente sobre o discernimento. Em vez disso, eles são ensinados com as normas de sua cultura, e qualquer coisa fora de sua norma é suspeita. Eu lhes permito investigar por si mesmos, mas eles não o fazem. Eles condenam, porque alguém condenou e realmente não procuraram saber mais a fundo sobre isso. Tudo neste universo está vibrando, Claire, e corresponde às frequências. Essas coisas refletem minha presença nelas. Onde o movimento da nova era deu errado é que eles não reconhecem o meu poder, mas o poder da reflexão. Então, ao invés de extrair da fonte, eles extraem da reflexão, o que por si só é apenas autorizado por mim de forma muito limitada. Por que você usaria pedras para curar, quando você poderia me perguntar e eu iria curar imediatamente? Você vê? As estrelas têm vibrações. Os poderes da energia eletromagnética entre planetas é um fato. Você sabe que os mares do oceano respondem à energia da Lua em suas diferentes fases. E essas descobertas de propriedades do assunto criado tornaram-se seu Deus quando eles esqueceram que eu os criei. E em si mesmos, sem meu amor e empoderamento contínuo, eles desapareceriam instantaneamente. Agora isso é idolatria.
humanismo secular, feitiçaria e nova era. Alguns até os acusará de ser da nova era, porque você observa as fases da lua para conhecer as marés. Mesmo que você não se dirija à lua e a adore, você está apenas medindo seu efeito físico sobre a água. Alguns adoram a lua, e isso é pagão. As pessoas podem ser rápidas em atribuir sentido e significado oculto a algo tão simples quanto mudar o ajuste de um instrumento, porque eles não estão familiarizados com a ciência e não pesquisaram. Então, é suspeito de ser da nova era, apesar das formas em que eles foram usados na adoração religiosa por centenas de anos. E eu posso adicionar, apesar das letras que me glorificam. Como isso pode ser? O universo tem uma ordem e uma harmonia, e há milhares de afinações diferentes, Claire. É por isso que quando as pessoas chegam ao céu, ouvem sons que nunca ouviram antes. Mas quem acusaria o céu como sendo nova era? Agora, o fruto de Hyde e Holland Baker é o maior avivamento da história da África. É fácil ver as conversões. Almas que ansiosamente morreriam por mim. Almas que eram bruxas, viraram-se para mim e se arrependeram. Cidades e aldeias inteiras se voltaram para mim, me adoram e estudam a minha palavra e servem a seus companheiros. Uma boa árvore não pode suportar frutos ruins, mas uma árvore ruim não dá bons frutos. E você encontrará muitos chamados profetas da internet que degradam os movimentos do meu espírito e chamam de nova era e feitiçaria. Isso acontece porque eles não têm discernimento, mas eles terão a marca de ter blasfemado o meu Espírito Santo pela eternidade. No entanto, eles se chamam de meus servos, mas passam horas pensando maneiras de desacreditar pessoas inocentes com bons frutos. O seu fruto é amargo, porque a raiz é amarga. Eles atraem uma audiência de pessoas descontentes e amargas que se alimentam de imundície e de falsas acusações, mentiras e fofocas. Onde estão os milagres, as curas, as conversões, as igrejas e os estudos bíblicos? Eles não têm nada. Não estou dizendo que eles são todos maus. Nenhum dos meus verdadeiros crentes são ruins. Mas os fariseus não foram todos ruins, ainda que o fruto que eles suportaram foi na história como um testemunho contra eles. Claire, você deve ensinar nosso público a discernir o bom de frutos ruins e nunca repetir um relatório ruim, mas se algo é suspeito, faça dele um objeto de estudo para chegar à verdade ou abster-se de comentar. Mas não faça pessoas papagaios que não possuem habilidades de discernimento e difamam os inocentes. Eu sei que você está triste, como eu também estou. Mas não deixe que isso roube sua noite, sim? Ainda temos muito o que fazer. Eu sou o autor de toda a vida, e as vibrações vêm de mim. Não um objeto por conta própria. Isso está tendo um padrão de vibração que eu lhe dei. O problema é fazer da afinação um Deus. Isso é idolatria. Mas usar o ajuste e reconhecer-me como a fonte é perfeitamente legítimo. É da mesma maneira com a gravidade e os comandantes de voo. Se você tem um planador com uma certa quantidade de espaço para pegar o vento, você pode voar.
Eventualmente, você vai pousar, mas você está usando os princípios da gravidade e da física, aproveitando para voar, porque essa é a ordem atribuída ao universo. Você não adora o planador ou o atribui como seu Deus e a fonte do voo. É meramente uma ferramenta em harmonia com as propriedades físicas que estabeleci. Da mesma forma, usando uma afinação para criar uma certa atmosfera, o ajuste tem comprimento de onda e afeta a matéria de uma maneira previsível. Então, alguém que está tocando essas frequências pode esperar o mesmo resultado a cada vez, porque eles estão tocando nas leis da física que eu criei na Terra. Agora, quando se torna nova era, é quando a pessoa começa a atribuir motivos além de mim a essas vibrações. Não, essa vibração é uma expressão de meu coração e toda a glória e honra devem ser dadas a mim. Mas se um não crente pratica essas coisas independentemente de me reconhecer, eles estão simplesmente usando as regras e os parâmetros que eu estabeleci para obter o mesmo resultado. E esses resultados são previsíveis. Onde a nova era erra é não atribuir essa frequência e seu efeito a mim, não me adorando, mas fazendo dessa frequência o objeto de adoração. Aqui está um exemplo mais comum. Um médico prescreve um medicamento para curar uma infecção. Ele está usando dados científicos de tal forma que irá curar uma doença. Tem um histórico comprovado de matar essas bactérias. Onde os médicos erram é dizer que eles não precisam de Deus. As realidades da evidência científica são o Deus deles. Sou ainda soberano sobre a vida e a morte. Posso facilmente bloquear os efeitos do medicamento para que a pessoa não consiga melhorar. Eu sou Deus e não há outro. Então, meus queridos, tenham cuidado de nunca atribuir ciência à nova era. A forma como é usada que é uma ferramenta. Eu sou a fonte. Se é um substituto para mim, é idolatria. Se é usado como foi criado e destinado para me adorar e dar glória, é meramente uma ferramenta nas mãos de um cristão. Por seus frutos você os conhecerá.